Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Aula de hoje, como diz aí já o próprio título, números decimais e unidades de medidas. Beleza? O objetivo da aula de hoje é a gente dar uma passada rápida aqui nesses componentes, tá certo? E nós vamos falar por alto, né? Eu vou estar fazendo aqui um exercício ou outro com vocês, porque a ideia é vocês pegarem a parte teórica, praticarem o exercício e depois eu faço uma aula só corrigindo isso daí. Belezinha? Então olha lá, unidade 6, capítulo 21. Número decimal e fração decimal. Olha lá. Aonde que a gente usa muito isso, né? Quando a gente fala no dinheiro, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que fração, número decimal e dinheiro é praticamente a mesma coisa. Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, quando a gente começa a pensar no número decimal com dinheiro, se coloca numa situação que você está trabalhando com dinheiro, você não vai querer perder dinheiro, você não vai fazer a conta errada, tá certo? Eu vou pular essas partes aí que eu já não acho tão interessante a gente ficar perdendo um tempão aqui, até porque eu já falei para vocês. Por exemplo, ele está destacando aqui, ó, nessa parte teórica de frações decimais. O que são frações decimais? Eu já falei isso para vocês antes. Frações decimais são frações com números de base 10. 10, 100, 1000, então 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo. Ó, de novo, ó, as figurinhas aqui de estar dividindo em cubos, né? E o quanto que cada cubo, cada barra, cada placa dessa representa. Na figura de 1000 ali, né? Tem 1000 cubinhos aqui. Tá certo? Tudo isso daí já foi falado para vocês. Beleza? Esse aqui é o valor posicional dos algarismos. Vocês veem isso aí pra caramba desde o quarto, quinto ano. Valor posicional. A nomenclatura também já falamos isso daí. Eu fiz um vídeo específico aí só com slide a respeito disso aí para vocês, ó, 7 décimos, 27 décimos, a vírgula, né, um zerinho, uma casa decimal, 2 zerinhos, 2 casas decimais, 3 zerinhos, 3 casas decimais, tudo isso daí foi falado para vocês, tá certo? Olha lá, 3 casas decimais, 3 zerinhos, né, aqui ele tá fazendo ao contrário, ele tá saindo da parte decimal para fração. Aqui a fração para decimal. Tudo isso já foi falado para vocês. Beleza? Eu estou só repassando isso daqui que é para mostrar já o livro para vocês, tá? Atividades. Jonas, numa aula de educação física, descobriu sua altura em metros, conforme indicado na figura ao lado. Qual número expressa a altura de Jonas? Isso daqui a gente vai ter que dar um zoom aqui. Deixa eu lembrar como é que tá zoom aqui. Haha, lembrei. Então olha lá, ó, 1,4, ó, a altura dele, ó, 1,40, né? Então qual número expressa a altura de Jonas? Deixa eu ver aqui se ele reconhece a caneta. Reconheceu. Acho que isso aqui. Falta mudar o que aqui, meu filho? Cor. Isso. Então, ó, 1,40, 1,4 é a mesma coisa, tá? Lembrando, ó, posso tirar esse zero aqui à direita, na parte decimal. Já comentei isso daí com vocês também, tá? B. Como você lê a medida da altura de Jonas? 1 metro e 40 centímetros. Beleza? Eu não vou escrever isso aqui para o extenso, mas você escreve aí, 1 metro e 40 centímetros. Essa altura é mais que 1 metro? Sim. Quanto a mais? 40 centímetros. As perguntas bobas, né? 2, ó, tá relacionado com o desenho dos cubos, né? Isso daqui é uma placa. Isso aqui é um P, tá, gente? Fiz rápido aqui. Deixa eu melhorar. Placa, isso daqui é uma barra, beleza? Isso daqui é um cubinho. Qual número está representado? Calma aí que eu pulei.
representa a unidade. Assim, observe a representação, o número a seguir. Letra A. Qual número está representado? Ai, pessoal, então é o seguinte, desculpa. Se a gente voltar aqui, ele não deixa eu voltar sem apagar. Ó, a gente vê que isso daqui é uma unidade inteira, né? Ela está sendo dividida em 10 partes iguais. A gente tem 10 placas. Beleza? Isso daqui é uma unidade que está sendo dividida em 100. 100 barras. Isso daqui é uma unidade que está sendo dividida em 1000. 1000 cubinhos. Eu tenho 1000 cubos, então, num desenho desse aqui. Num cubo desse. Beleza? Então, quantos cubinhos a gente tem aqui? A gente tem 1000 cubinhos, mais 1000 aqui, beleza? Aqui eu tenho quantos? Nesse desenho aqui eu tenho 100, né? 100, 100, muito fácil. E aqui eu tenho quantos? 10, 10, 10. E cada um desses daqui é 1, né? Vou fazer só um traço. Beleza? Então é só você somar isso tudo aqui. 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2430. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 2439. A quantos inteiros ele corresponde? Eu tenho 2 inteiros aqui, ó. Porque esse daqui é fração de inteiro. Eu tenho 2 inteiros. Beleza? Como deve ser lido esse número? Creio eu que ele queira ter colocado que nem isso daqui, né? Só que esse enunciado aqui ele tá muito ruinzinho. Ele não especificou como que você quer colocar esse número. Se você deveria ter colocado ele em fração, do jeito que tá aqui, em número decimal, né? Tá muito mal elaborado. Muito mal elaborada essa questão. Isso daqui tá péssimo. Mas enfim, se você usar disso daqui, o cubo é uma unidade, você vai ter um inteiro aqui. Um inteiro. Isso daqui é 1/100. 1/100. É a mesma coisa que eu tinha escrito antes, né? 1/10. E aqui é 1/1000. Beleza? Então, o certo seria você pegar e somar isso tudo aqui, mas eu não vou fazer isso não. Já não gostei desse exercício. Tá muito mal formulado. Vamos lá, ó. 3. Essa questão aqui é interessante, ó. Escreva na forma de número decimal as frações decimais a seguir. Então nós temos ali, ó, 28 sobre 10, 2,8. Por quê? Porque eu tenho um zerinho só, uma casa decimal. 823 centésimos, 8,23. Duas casas decimais, 2 zeros. Deixa eu ver um diferente aqui, ó. Esse cara aqui são 3 zeros, ó. 4,557. A letra E. São 4 casas decimais, porque eu tenho 4 zeros. Então, ó, 0,0039. Eu não tinha nada aqui na esquerda do 39, né? Eu tive que acrescentar 0 para poder ficar com 1, 2, 3, 4 casas decimais. Belezinha? Muito tranquilo, né? É bem facinho isso daqui. 4. Transforme os números a seguir em frações decimais. Só você contar, ó, 2 casas decimais. 34 sobre 100. Olha aqui, ó, 0,003. São 3 casas decimais, 3 milésimos. Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó, essa letra D aqui eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Você copia o número, esquece a vírgula. 1, 2, 3, 1. Eu tenho 4 casas decimais, 10.000. Tá certo? Só fazer isso. Beleza? 5. Utilizando os algarismos, escreva os seguintes números.
2 inteiros e 49 centésimos. Então vamos lá, 2 inteiros, vírgula. À esquerda da vírgula fica a parte inteira. 49 centésimos, 2 casas decimais, ó, isso aqui, ó. Tá certo? Não tem necessidade de eu fazer isso tudo com vocês, até porque no final do livro tem um gabarito, né, pessoal? Tenho certeza que vocês têm conferido. Como eu já passei isso daqui para vocês e não vieram dúvidas, né? Creio eu que vocês tenham feito isso daqui direitinho. Vamos lá. 6. Observe os números dos quadros a seguir e escreva-os por extenso. É o contrário aqui. Você vai fazer como está aqui na 5, né? Escrito por extenso. 7. Observe algumas frações que não são decimais, mas que podem ser transformadas em frações decimais. Aqui ele está usando o conceito de fração equivalente, né? E repara, ele está pegando sempre o denominador e está multiplicando por um número inteiro para no final ficar um número de base 10. Então, aqui, o meu denominador é 5. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 6 décimos. Esse cara aqui é um número de base 10, não é? Então esse cara aqui é 0,6, ó. Consegui transformar tranquilamente. O teu objetivo aqui é esse. Multiplica por um inteiro na condição de você achar um número decimal na parte de baixo. Um número de base 10 na parte de baixo, no denominador. Ó, 25. 25 vezes 2 dá 50. Não, mas 25 vezes 4 dá 100. Então se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, a condição é essa. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. 9 por 4 dá 36. 25 por 4 dá 100, ó. Então esse cara aqui é 0,36. Você não precisa nem fazer a conta para chegar nesse cara aqui. É só você transformar a fração numa fração de base 10. Tá ok? Se alguém sentir alguma dúvida, por acaso, vocês podem procurar no WhatsApp. Se bem que vocês já tiveram essa oportunidade, né? Comparação de números decimais. Isso daqui é interessante para quem está aprendendo, né? Como é que se compara números decimais? É sempre da esquerda para a direita, tá? Você vai observar as casas. Então você tem aqui o 8 inteiro, parte inteira, com parte inteira. 8 é igual. Depois, o primeiro número depois da vírgula, vem o 7. 7 é igual. Segundo, 2. 2 é igual. Terceiro, 6. 6 é igual. Aí é que tá. Então, ali, você tem o seguinte número, ó. 8, deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Então você tem ali, ó, na letra A, 8,726, tá certo? Eu estou comparando com 8,72601. Então você vai comparar casa por casa. Parte inteira com parte inteira está igual. 7 com 7 igual, igual, igual. Esse cara tem 2 algarismos a mais. Esse cara aqui, depois do 6, quem é que vem? Lembra? É o 0. Então aqui, ó, eu sempre vou ter 0 à direita. É porque a gente não precisa escrever, mas sempre está ali. E você vai comparando, ó, 0 com 0. Está igual por enquanto. E 0 com 1, 1 é maior. Então automaticamente esse número aqui, ele é maior do que esse número aqui. Tá certo? Então na letra A boquinha do jacaré é maior para a direita. Ela está aberta para a direita. Beleza? Letra B, mesmíssima coisa, ó. Você tem aqui, ó, a parte inteira completamente igual, 54. A parte decimal que fica à direita, você tem lá, ó, 23, 23. Depois do 23 você tem o 4. Aqui depois do 23 não tem nada, então você considera 0. E o 4 é maior do que 0, então a boquinha de jacaré está maior para a direita novamente. Tá certo?
é assim que se faz essa comparação. Esses outros dois aqui não tem necessidade de eu passar. Deixa eu ver aqui. Isso daqui é uma transformação em fração, não tem necessidade de você fazer desse jeito. Deixa eu ver. Essa 8 aqui, de repente, ela é interessante. Volta aqui que eu apertei o botão errado. Essa 8, de repente, ela é interessante. Vamos lá ver o porquê que ela pode ser um pouquinho diferente. Porque, na verdade, ele está dividindo ou multiplicando por um número que você não sabe quem é. Você vai atrás desse número, né? Vem caneta. Isso. Então, ó, na letra A tá assim, ó. 9,341 multiplicado por alguma coisa. E aqui foi para 934,1. Tá certo? Então, ó, vamos tentar entender o que está acontecendo da esquerda para a direita. Ó, 3, 4, 3, 4. Daqui para cá, duas casas decimais para a esquerda. Eu andei, para falar a verdade, daqui para cá, duas casas decimais para a direita. E andar para a direita é multiplicar. Já está aqui. O número de zeros que eu multiplico é a mesma quantidade de casas que eu pulei. Se eu pulei duas casas, eu multipliquei por 2 zerinhos, então é 100. Tá certo? E ia funcionar da mesma maneira para divisão, né? Que é o caso ali da letra B. Então vamos ver aqui na letra B, ó. 175,1 dividido por alguma coisa que no final me deu isso aqui, ó. Tá certo? Então o que aconteceu daqui da esquerda para a direita? Eu andei, ó, repara, a vírgula foi para frente do 1. Eu andei 1, 2, 3 casas para a esquerda. Se eu andei 3 casas, 1, 2, são 3 zerinhos que eu tenho que dividir isso daqui. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é um vídeo que ele é mais específico aí pra galera que está acompanhando com o livro, que são os meus alunos do CEF, mas, contudo, porém, entretanto, eu posso usar isso daqui, você, né? Você pode estar usando esses exercícios aqui para estar treinando essa tua matemática básica aí, tá certo? Você que é meu aluno do ensino médio, você que é meu aluno do curso, ou se por acaso você caiu de paraquedas aqui, que eu acho meio difícil, eu não tenho público para isso, mas você pode estar usando isso daí para ajudar, né? Eu estou passando os exercícios aqui, você pode pausar, dá para ver os exercícios do livro, tá certo? Não necessariamente tem que estar com o livro na mão para estar conseguindo fazer isso daqui. É que eu tenho que passar rápido, porque realmente eu não posso ficar fazendo um por um aqui, porque os meus aluninhos já têm essas respostas todas. Eu estou só passando para destacar uns exercícios que são mais complexos. Bom, unidades de medida e números decimais. Isso aqui é importante, tá? Aqui você tem algumas figuras, né, de objetos que são utilizados aí o tempo todo para poder medir, tá certo? Algumas aí você já tem em casa, outras você com certeza já viu alguém utilizando em algum outro lugar. Por exemplo, a trena, eu normalmente levo na mochila já para a escola. A galera do 7º ano já usou pra caramba a trena comigo. Eu espero um dia poder usar a trena também com a galera do 6º ano, tá certo? Esse metro articulado, ele é feito de madeira, ele vai desmontando assim. Normalmente pedreiro que usa bastante isso daí. Fita métrica, a costureira usa muito isso. A régua vocês têm, a trena. Paquímetro é para você medir coisas muito pequenas, né? Normalmente são em milímetros, décimos de milímetro, tá? Vamos ver o que é isso tudo aí. Eu vou pular isso tudo aqui, tá, gente? Que essa leitura vocês já conhecem.
Ele está explicando ali a história, né, das unidades de medida, algumas unidades de medida não tão conhecidas. Por exemplo, aqui o pé, a altura normalmente em avião se mede em pés. O palmo, se bem que a navio também, né? Navio não, perdão. Barco, né? A galera mede em pé, polegada, tamanho do monitor, de tela, né? O pessoal mede em polegada. Tudo isso daqui, creio eu que esteja aqui mais pra frente, informando os valores, tá? Mas você pode dar uma pesquisada no Google aí também. Pé eu não lembro quanto é que é não. Palmo também. A polegada eu sei que é aproximadamente 2,5. Se você pegar aí uma pessoa adulta e realmente for medir a tua polegada, dá mais ou menos isso, né? É mais ou menos o palmo, mais ou menos o pé. O problema é que cada um tem um pé diferente, né? Então o padrão não pode ser qualquer pé. O pessoal estipulou um padrão. A história do metro também, eu não vou ficar me alongando nisso daí, que não tem necessidade. Essa número 1 aqui, claro, evidente que não tem necessidade de fazer, que está pedindo para se juntar com um colega e ficar medindo a porta, a sala, essas coisas. Na nossa atual situação não tem como. Vamos ver aqui a número 2, ó. O quadro a seguir aparecem algumas unidades de medida de comprimento. Símbolo, nome, aí nós temos ali, ó, esse quadro aqui é importantíssimo. Nós temos unidade padrão, ó, que a gente usa para medir distância, metro. Só que distâncias muito grandes não fazem sentido se você ficar medindo sempre em metro. Então, para isso a gente usa alguns múltiplos do metro. Ó, decâmetro, hectômetro, quilômetro, são os múltiplos que estão acima. E distâncias muito pequenas, a gente usa os submúltiplos, que está abaixo do metro. Decímetro, centímetro e milímetro. As mais usadas, centímetro e milímetro. Aqui no caso dos múltiplos, quilômetros. Eu nunca vi ninguém medir nada em hectômetro nem em decâmetro, mas tá aí, é para ser usado. Alguém deve usar isso daí em algum momento, mas existe, tá certo? Tá aqui os seus múltiplos e submúltiplos. A galera costuma ter uma dificuldade tremenda para poder decorar isso daqui, e eu digo para vocês que não é tão difícil assim. Por quê? Qual é o padrão que se observa em toda e qualquer unidade de medida a respeito de múltiplos e submúltiplos? Por exemplo, aqui a gente está vendo metro, mas e se fosse litro? Você ia ter ali a tua unidade de medida padrão, que é o litro, tá certo? Aí você tem os múltiplos e os submúltiplos, beleza? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu digo para vocês que tem uma partezinha ali que não muda. Qual é o prefixo, ou seja, o que vem antes da unidade de padrão no símbolo? Olha para a esquerda ali, a gente tem ali, ó, quilômetro, km. O prefixo que vem antes, K, tá certo? Qual a minha unidade padrão aqui? Litro. Qual o prefixo que vem ali em hectômetro? H. Qual a minha unidade de medida padrão aqui? L. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Se você reparar, vamos ser mais objetivos. Isso aqui que vem antes, ele não muda igual para todo mundo, tá? Deixa eu ver que cor que eu vou colocar aqui. Então, ó, quilo, litro, hecto, litro, deca, ó, DA, ó, deca, litro. Depois, decilitro, centilitro e mililitro. Tá certo? Ó, repara, ó. Então, se você decorar K, H, DA, D, C e M, normalmente a gente decora do metro que a gente mais usa, todo o resto é igual. Então, isso daqui serve para qualquer unidade de medida, que no caso foi o litro, né? Se eu usar grama, a gente vai ter aqui, ó, quilograma. Se você botar um G aqui, ó, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, tá? Então, isso daqui
não é para se preocupar, tá certo? Até porque muito disso aqui você usa no teu cotidiano, né? Você vai beber um refrigerante, vai, cara, nossa, às vezes o programa dá uma travada. Você vai beber um refrigerante, tem lá, né, o tamanho, né, o volume da embalagem. Deixa eu dar um pause que eu vou beber uma água. Eu acho que melhorou. Melhorou nada. Se começar a gravar, a garganta pega. Então, vamos lá, voltando aqui o exercício. Na letra A diz assim, ó: quantos metros correspondem a um decâmetro? A deca, 10, tá? Sempre que eu ando na minha escalinha aqui, eu vou andando aqui pra cima, né? Eu vou saltando essa casinha aqui. Nesse caso tá pra cima porque ela tá na vertical. Normalmente a gente coloca essa escala aqui na horizontal, como está aqui embaixo. Eu vou fazer justamente esse esqueminha aqui da 3, ó. Conforme eu vou subindo, eu vou multiplicando por 10. Casa a casa, né? Cada casa a gente multiplica por 10. E ao contrário, conforme eu vou descendo, eu vou dividindo por 10. Então, no caso aqui, ó, quantos decâmetro? Decâmetro subiu uma casinha, então é 10. Tá? Eu multipliquei por 10. Qual unidade representa a 10ª parte do metro? 10ª parte você está dividindo por 10. Então, se eu peguei esse cara aqui e dividi por 10 o metro, ele foi parar em decímetro. Horrível. C. Qual unidade representa a 10ª parte do centímetro? Então eu peguei o centímetro e dividi por 10. É uma casinha para baixo. É um milímetro, né? Eu vou botar só o símbolo para não ter que ficar escrevendo aqui. Essa caneta aqui é horrível. 3. O esquema a seguir foi elaborado para explicar como transformar uma unidade de comprimento em outra. Então tá aqui. Foi o que a gente fez aqui em cima, né? Transforme 8,65 metros em centímetros. Muito tranquilo, pessoal. Metro para centímetro, eu vou andar 2 casas para a direita, concorda? Então eu vou multiplicar por 10 2 vezes. É a mesma coisa que você multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, o que acontece com o número decimal? Ele anda 2 casas para a direita, a vírgula. Então fica 8, 6, 5, fica inteiro. Tá? Fica um número inteiro. Letra B. Decímetro em metro. Decímetro, estou andando para a esquerda, então vou ter que dividir por 10. Dividir o número decimal por 10 é andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então 9,523. Beleza? Tá certo? C. Quilômetro para decâmetro. Deixa eu só colocar a unidade aqui que eu esqueci. Quilômetro para decâmetro. Então, quilômetro, decâmetro. Eu ando 2 casas para direita. Multiplica por 100. Você vai pegar esse número aqui e vai andar 2 casas para a direita. 2, 3. Não tem nada de direita, completa, ó. 0. 230 decâmetros. Milímetros para metros. Milímetro. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Eu vou dividir por 1000. São 3 casas que eu ando para a esquerda. Nossa, eu não sei se vocês estão escutando. Tem um lazarento passando com a moto aqui fazendo um barulho. Vamos lá. Então são 3 casas para a esquerda. Se a vírgula está aqui, o número inteiro a gente não escreve, está aqui, né? 3 casas para a esquerda vai estar entre o 2 e o 4. Ó. Não preciso colocar esse 0, mas se quiser colocar, pode colocar, não tem problema. Certo? Então 2,45 metros. Beleza? Então transformação, unidade de medida, basicamente é isso. Tá? Essa número 4 aqui, deixa eu dar uma lida rápida. Isso aqui é para ver se você tem noção de comprimento e distância, tá, pessoal? Olha só. Escolha entre as unidades de medida mais adequada para medir a distância entre cidades. Olha só, são 2 cidades.
Você vai estar medindo essa distância em milímetros, em metros, em centímetros? Não, né? Em quilômetros, que são distâncias muito grandes, tá? Então é só você pegar e marcar um X, ó. Marcar um X aqui em quilômetros, tá? A altura de um prédio, você vai medir em milímetros, em centímetros. Se bem que existe prédio que tem quilômetro, tá? Mas prédio se mede em metros. A gente está falando aqui o que é comum, né? A espessura do traço de uma caneta é um negócio que é muito fininho, né? Muito pequenininho, então só pode ser o quê? Milímetro. A largura da sua carteira, perdão. Então pode ser em milímetro, como pode ser em centímetro, tá? Professor, pode ser em milímetro? Pode, tem gente que mede sim, não tem problema não. Por exemplo, quando você vai comprar um piso para piso de azulejo, né? Tem gente que mede centímetro, tem gente que mede metro ele, aí fica 0, alguma coisa, porque encaixa melhor nas contas, porque quando você faz a área do cômodo que você vai colocar aquele piso, a área sai em metros. Você não, pelo menos eu acho que não existe um cômodo tão pequeno para ser medido em centímetro. Então, para encaixar ali, para fazer a conta dividindo melhor, tem gente que pega e mede em metro, apesar de não ter um metro o piso, né? Mas cada caso é um caso. A gente está trabalhando aqui no que é mais comum, né? Deixa eu ver aqui o 5. Observe algumas unidades de medida e comprimento. Isso aqui é uma régua, a mesma régua que você tem aí em casa, né? Quantos milímetros há em 1 centímetro? Pessoal, 1 milímetro é cada tracinho desse pequenininho que tem aqui. Você não precisa nem usar essa figura. Você pode pegar a tua própria régua que você tem em casa. 1 centímetro tem 10 milímetros. Tá? Então, quantos milímetros tem em 1 centímetro? 10. Tá certo? E ele vai aumentando a pergunta aqui, ó. Quantos centímetros tem 1 decímetro? Decímetro, 10. Tá certo? Quantos milímetros há em 1 decímetro? Então, olha só, milímetro, se a cada 1 centímetro eu tenho 10, são 100, porque é 10 de 10, né? Beleza? 6, tem um probleminha aqui também, ó. Para instalação na internet, computadores na escola. Foram comprados 25 metros e 40 metros de cabo de rede a custo de R$ 2,30 o metro. Quanto foi gasto em cabos para essa instalação? Muito bom, muito bom. Não sei porque ele não colocou um negócio só, né? Então a gente pode colocar aqui o cabeamento, né? 40 mais 25. Tá certo? 40 mais 25 dá 65 metros. Não, perdão. Nossa, tô enxergando mal demais. Ainda bem que eu vi, né? Eu vou até aproximar. Olha isso aqui, ó. Foram comprados 25 metros e 40 centímetros de cabo. Beleza? Agora sim, faz mais sentido. Ele não ia colocar 2 medidas ali, né? 2 cabos. Se bem que existe rolo diferente, né? Mas, então, pessoal, o preço que eu quero destacar aqui para vocês é o preço do metro. Então é o seguinte, ele está pagando R$ 2,30, tá certo? Não preciso colocar o zero, já comentei isso para vocês, por metro. O que isso aqui fala para vocês? Que a cada 1 metro, R$ 2,30. Quantos metros foram? 25 metros e 40 centímetros. Vamos transformar isso tudo aqui para metro. 25,4. Pô, professor, não entendi. Por que é 25,4? Por exemplo, você quando se mede, você vai medir a tua altura. Eu tenho 1,83 m. Beleza? 1,83. Se eu fosse separar isso daqui, eu ia ter, porque eu não estou usando metro como escala, 1 metro e quantos centímetros? 83 centímetros.
Tá certo? Então o caso aqui eu tinha 25 metros e 40 centímetros. Eu vou lembrar você mais uma vez que não precisa colocar esse zero aqui na parte decimal. Tá certo? Ah, professor, eu quero colocar. Pode colocar, não tem problema não, tá? Então, voltando. Se eu tenho 25,4 metros de cabo, e a cada 1 metro desse eu pago 2,30, então vai ser isso daqui vezes 2,30. Ó. Vou colocar o zero. Você vai ver que não vai fazer diferença. 0 vezes qualquer coisa. Esquece a vírgula, né? Vamos lembrar como é que faz a multiplicação. Esquece a vírgula. Vai ficar 0, 0, 0 e 0. Beleza? Você vê que esse zero aqui não faz diferença. No final, essa última casa aqui vai ser 0. 3 vezes 0. 3 vezes 4, 12. Foi 1. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Firmeza? Vamos para o próximo. 2 vezes 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Agora a gente fecha a conta. 0, olha lá o zero que eu te falei, ó. 0. 2. 6 mais 8, 14. 8. 5. Quantas casas decimais? Aí aqui tá, vamos entender a diferença se eu tivesse colocado 0 ou se eu tivesse retirado. Eu não coloquei o 0 aqui, eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então tem que contar aqui no final. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Se eu não tivesse colocado 0, não ia existir isso, não ia existir isso aqui, não ia existir esses dois zeros. Se eu não tivesse colocado. No final das contas, eu ia ter 1, 2 casas decimais. Não ia existir esses dois, eu ia ter 1, 2 casas decimais. Ia dar a mesma coisa. Tá? Então, para responder a minha pergunta aqui, quantos reais eu gastei? Nossa, esse cifrão aqui ficou uma maravilha. Mas vai ser isso mesmo. Gastei R$ 58,42 de cabo. Beleza, pessoal? Então você vê aí que são exercícios fáceis, né? É bem divertido até fazer isso aqui. Porque não tem nada demais. Repara que a gente está o tempo todo, a gente precisa usar, né? As operações com números decimais. Falando em unidade de medida, cara, é operação com número decimal o tempo todo, tá? Multiplicação, soma, subtração, divisão. Então a gente vai, avança com a matéria e volta o tempo todo, tá? Vai e volta, vai e volta. Deixa eu ver essa 7 aqui. É perímetro. Eu tô só explicando novamente, né? Só explicando por alto, tá? Eu tô parando aqui alguns pontos assim que pode ser um pouquinho mais diferente para vocês, porque eu quero dar tempo de todo mundo fazer isso daqui. Depois, se quiser, eu posso até pegar para resolver isso tudo aqui com vocês. Tá certo? São exercícios bem interessantes. Deixa eu ver aqui. Ai, senhora, o telefone tá tocando. Bom, aqui a gente está com unidade de volume, né? Tem umas unidades maiores. Então, por exemplo, quando a gente vai ver aqui o peso do elefante, normalmente o peso de elefante a gente não usa o quilo. A gente tem muitos quilos ali, então a gente usa a tonelada, né? Uma tonelada corresponde a 1000 quilos. Olha o número 1, ó. Indica as seguintes medidas em quilogramas. Então, se são 1000, é você pegar esse número e multiplicar por 1000. Deixa eu diminuir aqui essa espessura da caneta. Acho que vai ficar legal. Deixa eu ver aqui. 9.000 quilos. 9 toneladas. 2,3. Pensa que é multiplicar por 1000. Então, você anda 3 casas para a direita, ó. 2, o 3 já conta como uma casa, a vírgula estava aqui entre o 2 e o 3, né? 0, 0, 2.300 quilos, tá certo? Lembrando que isso aqui está em quilo. 5.000 quilos, 8.400, 50.000 quilos e 20.000 quilos. Agora, ao contrário, você está dividindo por 1000, então você anda 3 casas para a esquerda. Um exemplo aqui de número com vírgula, ó. A letra E
vai ficar 10,5 toneladas. Você anda 3 casas para a esquerda, perdão. 3 toneladas, tá certo? A letra C é muito parecida com a E, né? 10,3, 2,5, 9,2. Beleza? Olha aqui a número 3. A 3 é interessante, ó. Está falando de volume ali de líquido, né? Olha aqui, ó. Aqui tem umas coisas interessantes, ó. Quem é meu aluno do curso aí sabe que eu, na parte de matemática aplicada, eu sempre falo isso daqui, ó. Ó o que eu vou destacar aqui para você. Processo. Ó, o litro e mililitro são unidades de capacidade mais comuns, ó. Quando a gente vai medir uma piscina, cabe não sei quantos mil litros. O volume tem a ver com litro, né? Então, olha lá. 1 litro são 1000 mililitros. É aquela escalinha que eu fiz aqui para vocês, né? Dos múltiplos e submúltiplos. Eu não sei porque o livro não coloca isso daqui para vocês. Que é uma escalinha boa, né? O arroba, interessante, ó. O arroba, normalmente a galera que é da área rural usa, né? Pra medir peso de vaca e de boi, né? O boi mede não sei quantos arrobas, que correspondem, eu não decoro isso aqui nunca. Normalmente quando eu preciso usar, a gente pesquisa, né? O arroba mede, ó, 14,69 quilos. Não sei porque não coloca 15, né? Ele é aproximado 15. O boi, a vaca, ele é vendido pelo preço do arroba. Então, sei aí quem de repente acorda cedo e assiste o Globo Rural. O Globo Rural fala disso daí direto, né? Hoje o preço do arroba tá a tantos reais. Aí se tem um boi gordão lá, pesadão, você pega aquilo ali, mede em quilos, não sei quantos mil quilos. Aí você pega e divide por 15, aí você tem um número de arroba lá. Tá? Só uma curiosidadezinha, né? Pode ser que de repente ele coloque um exercício desse mais pra frente aí. Não esse livro aqui, mas algum outro. Tá certo? Então vamos lá, voltando pra cá. Deixa eu fazer essa 3 aqui com vocês, porque fica muito confuso chegar e jogar assim pra você. Ele fala assim, ó, indique as seguintes medidas em litros. Então você tem lá, ó, 600 ml, que o pessoal fala, né? Mililitro. Eu sei que o mililitro, e é bom você colocar isso daqui no seu livro também, quilolitro, deca, hectolitro, pulei um aqui, deixa eu corrigir, hectolitro, decalitro, não sei porque o livro não colocou isso daqui, mas litro, decilitro, centilitro e mililitro. Tá lindo, mas vai ficar assim mesmo. Vamos lá. De milímetro para litro são quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3. Lembrando que você só conta depois que você pula, hein? 1, 2, 3 casas. Significa dizer que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. É o que ele destacou ali, tá? Mas eu acho que ia ficar mais claro se realmente tivesse a tabela para você ver, tá? Acho que na tabelinha fica mais fácil, mais didático. Mas enfim, vamos lá. Então tá aqui 600 mililitros, ó. Vou fazer como normalmente se faz nos anos iniciais. 600 mililitros, tá aqui, ó. 600, né? A vírgula tá aqui, que é o número inteiro, mililitros. Para eu passar para litro, a vírgula vai parar aqui. Então dá 0,6 ou 0,600. Tá certo? E a mesma coisa com os outros, ó. É a mesma quantidade de números, 350. E o outro, 650, ó. Então eu tenho 0,6, 0,35, 0,65. Tá certo? Nós temos ali, ó, indique a unidade de
massa ou medida de capacidade mais adequada para avaliar a massa ou a capacidade em cada item a seguir. É noção, né? A gente tem que ter um pouquinho de noção para poder fazer isso daqui, ó. O elefante é tonelada, miligrama, grama ou quilograma? Toneladas, né? O cachorro, você mede em quilos, quilograma. Um comprimido muito pequenininho, né? Então a gente mede em miligrama ou grama, tá? Dependendo do comprimido aí. Um galão de água, litro. Um copinho, mililitros. Você pode ver na latinha aí de refrigerante que você bebe, é 350 mililitros, tá certo? Balde em litros, beleza? O balde é o mesmo esquema do galão, tá certo? E aqui embaixo tem dois probleminhas aí que tem a ver com essa situação aqui de cima. Vou dar tudo isso aqui. Eu quero que vocês terminem de fazer aí no caderno de vocês, tá certo? Capítulo 23. Eu acho que esse capítulo 23 ele deveria vir antes do 22, né? Porque aqui ele usou de número decimal com operações. E depois ele joga para você resolver operações. Quer dizer, ele deixa para explicar depois. Enfim. A sorte que eu já expliquei isso tudo para vocês, né? As operações já são dadas, né? Então eu posso passar isso daqui com a maior tranquilidade para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá certo? Vou passar aqui com calma nessas operações aqui e eu espero que vocês venham acompanhando. Deixa eu ver. Será que tá bom? Tá bom. Bom, qualquer coisa eu dou uma ampliada aqui. Adição e subtração de números decimais. Povão, para eu adicionar ou subtrair números decimais, lembra, a gente tem que alinhar a vírgula. Deixa eu dar um zoom nisso daqui que é para ficar mais claro aí para vocês. A gente está na página 209. Então, olha só. Eu tenho aqui para somar 2,5, 0,74, 0,81. Tudo isso a gente já fez, beleza? Eu fiz um vídeo teórico só com isso daqui. Para eu somar ou subtrair, que é o mesmo esquema, eu tenho que alinhar a vírgula. Repara, ó, ele colocou vírgula embaixo de vírgula. O 2,5, que era o único número que eu tinha aqui inteiro, ele completou com 0 para continuar a somar. Repara, 81 só tinha duas casas, ele colocou um 0 aqui para poder ficar tudo com 3, tá certo? Isso daqui é obrigação, é regra você alinhar a vírgula. É obrigação eu completar com 0? Na soma não, mas na subtração você tem que completar sim, tá certo? Que é para você ter alguma coisa para tirar, você tem que ter algum número em cima para pegar emprestado, para poder tirar, para subtrair, tá certo? Então a regrinha é para somar, subtrair, número decimal, alinhar a vírgula, tá certo? E aqui tem alguns exercícios, ó. Isso aqui ele está decompondo o número, Tem aqui, ó, 258, parte inteira, 200 mais 50 mais 8, parte decimal, 0,9, 0,07, 0,06, beleza? Decomposição de números. Tá certo? Isso tudo aqui vai ser para vocês estarem fazendo aí também. Belezinha? Multiplicação de número decimal. Tá. Olha só para vocês não viajarem aí. O que ele está fazendo aqui? Ele está primeiro transformando em fração. Ele vai estar multiplicando como fração e depois ele volta para número decimal. Quer ver? Ó, ele voltou para número decimal. Eu digo para vocês que não tem essa necessidade. Vocês podem pegar e multiplicar um número normalmente. Ó, eu estou multiplicando 5,27 por 1,6, tá certo? A princípio você esquece as vírgulas. Então eu tenho 527 vezes 16. Multiplica normal. Multiplicou, não multiplicou? Pá, chegou no número final. Aí você vai contar as casas decimais. Quantas casas decimais eu tinha nesse número aqui? 2. Quantas casas decimais eu tinha nesse número aqui? 1. 2 mais 1 eu tenho 3 casas decimais. Você tem que somar, tem que ser na conta toda.
Então, no total, eu tenho 3 casas decimais. Esse meu número aqui no final, ele tem que ter 3 casas decimais. E é assim que se faz. Tá certo? Então, multiplicar números decimais é você multiplicar normalmente, depois você vai se preocupar com a vírgula. Tá certo? Tem mais exercícios aqui, ó. Beleza? Não precisa se juntar com um colega, vocês podem fazer isso aqui sozinho, até porque, ó, calculadora, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Tá certo? Você vai pegar aí e vai efetuar essas potências. Lembrando, ó, potência de 3, então é 9,1 vezes 9,1 vezes 9,1. É isso que você vai digitar aí na tua calculadora. Beleza? Aqui também, ó, tudo isso aqui vocês podem fazer sozinho, tá? Nada de dupla. Beleza? Não vem com essa não. Divisão. Tá certo? Tenho certeza que ele vai complicar aqui a explicação. Esquece isso aqui, não precisa fazer desse jeito, esse jeitão todo, não. Vamos focar nisso daqui por enquanto. Ó. Efetue as seguintes divisões e indique o período das dízimas. Tá, deixa eu baixar isso aqui. Eu vou fazer essa conta com vocês. Tá certo? Eu quero fazer essas continhas aqui com vocês, que é para não ter erro. Então é o seguinte, eu desliguei minha caneta. 440 dividido por 7. Uma conta normal, tá, pessoal? Então vamos lá, o 7 divide pelo 4. Perdão, 4 divide pelo 7? Não, 44, beleza? 44 por 7. Como é que eu vou saber qual o número que eu jogo? Eu vou chutar valores, tá? Quem tem a tabuada decorada, excelente. Melhor coisa do mundo, né? Até ver um número que chega mais próximo a esse cara aqui. Lembrando que não pode ultrapassar. Eu sei que 7 vezes 7 é 49. Passou. E 6 vezes 7? Quanto que é 6 vezes 7? Tá? Ó, 5 vezes 7, 35. Mais um 7, 42. Então, 6 vezes 7, 42. Sobrou quanto? 2, tá certo? Baixo 0. 20 dividido por 7 dá quanto? 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Então tem que ser 2. 2 vezes 7, 14. Sobrou quanto? 6. Pode ter resto? Não, vamos tentar continuar. A gente coloca um 0 e uma vírgula aqui. Beleza? 60 dividido por 7. Ó, eu acabei de falar para vocês. 7 vezes 7, 49. Quanto que é 8 vezes 7? Você vai pegar o 7 e vai somar lá com 49. Dá quanto? 56, né? Então, 8 vezes 7, 56. 56, diferença para 60, sobrou 4. Não dá, coloco o outro 0 e continuo dividindo. 40 dividido por 7 dá 5, né? 5 vezes 7, 35. Sobrou 5. 5. 7 não dá. 0. Nossa senhora. O que mais? Ai, deu até um bug aqui. 7 vezes 7, 49. Sobrou 1. 0. 1. Vamos continuar, tá? Que ele pediu para achar aqui período de dízima periódica. 1 vezes 7 sobrou 3. 0. E assim vai. 2, 3, 4. 4 vezes 7. 28. Sobrou 2. Ó. Ó o 2 aqui, o 2 aqui. A gente vai ter essa repetição. 0. Então 20 para 2. A gente vai começar tudo de novo aqui. Cadê? Onde que ele travou? Para cá. Vai ter que botar o 2, né? 2 vezes 7, 14. Sobrou quanto? 6. Tudo isso vai repetir, ó. Tudo isso aqui vai repetir. Coloco 0. 60 por 7. A gente marcou quanto lá? 8, né?
Depois, 8 vezes 7. Vai sobrar quanto? Sobrou 4. 0. Então, repara que isso aqui vai se repetir, ó. 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5. Então, qual o número que se repete aqui, ó? 8, 5, 7, 1, 4, 2. Beleza? Ó, depois, 8, 5, 7, 1, 4, 2. Tá certo? Por que isso acontece? Os números decimais, eles podem ser finitos ou infinitos. Tá certo? No caso dos números decimais infinitos, eles são os decimais periódicos. Por que é periódico? O que é período? Período é um número que se repete. Período é alguma coisa que se repete em um determinado intervalo de tempo. Nesse caso aqui, essa divisão maluca que a gente fez agora, a gente achou um período, um número que se repete. Nesse caso foi esse número enorme aqui, tá certo? Mas a gente tem outros números que são mais simples e mais rápidos. Por exemplo, se você tentar dividir 1 por 3. 1 dividido por 3, faz rapidinho aí na tua calculadora, ó. Pausa o vídeo e faz lá. Vai te dar quanto? 0,333. Isso aqui é infinito. Tá certo? Então, com certeza você já viu esse tipo de número aqui, ó, com essas reticências. Por quê? É infinito. Repetiu o mesmo número é periódico. Você tem um período aqui. Quem é o período nesse meu exemplo? É o 3. Tá? É o número que se repete. Então, esse determinado número aqui, ele recebe o número de dízima periódica, porque é o número decimal que tem o período que se repete. Tá certo? Então, todos esses números aqui são dízimas periódicas. Ele só está pedindo para você achar o período. Na letra A, o período é esse monstro aqui, ó. Tá? 857.142. Isso aqui é o período desse número, tá certo? Cada número vai ter um período diferente. O 22 dividido por 3 ali vai ser outro número diferente também. Tá certo? Eu quero que vocês façam isso daí, tá? Antes de entrar propriamente aqui na divisão com decimais. Pessoal, eu tô julgando que vocês saibam fazer, tá? Divisão com vírgula. Tá certo? Se por acaso alguém não souber fazer divisão com vírgula, essa divisão que eu fiz aqui, se não sabe fazer, não entendeu o que eu fiz agora, pode me pedir aí, pode escrever nos comentários aí que não sabe fazer. Sem vergonha, pode me procurar no particular também que eu faço. Tá? Eu posso fazer um vídeo aí só explicando como é que faz isso aí. Tá certo? Bom, vamos fazer aqui, vamos pegar um exemplo de divisão propriamente dita com números decimais. Vamos pegar essa primeira aqui para começar. Tem alguns modos, tá certo? Uns mais simples, outros mais complicados. Eu vou fazer aqui que eu acredito que seja um padrão que muita gente conhece. Então, ó, 20,75 dividido por 5. Olha o espaço que eu dei, né? O que acontece? Eu não sei dividir número decimal, número com vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar e vou contar quantas casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui na minha esquerda? Quantas casas decimais? Eu tenho 2, né? Então, para eu transformar esse número inteiro, eu deveria fazer o que com essa vírgula? Andar ela até aqui o 5. Se são 2 casas, só existe um modo de andar com a vírgula, é multiplicar. Por 100, por 10, por 1000. Nesse caso aqui vai ser por 100, porque são 2 casas decimais, tá certo? Só que isso daqui é uma balança. Para estar equilibrado, eu tenho que multiplicar por 100 deste lado aqui também. Tá certo? Então, a partir de agora, você tem um novo número para dividir. Você tem 2075, passou a ser um número inteiro, multiplicou por 100. E do lado direito, para compensar, você teve que multiplicar por 100 também. Então, olha lá. Você tem 2075 dividido por 500. Pronto, agora é uma divisão normal. Beleza? Vamos pegar logo 2000. 2000 dividido por 500 dá 4. 4 vezes 5, 20. Mais esses 2 zerinhos dá 2000, ó. Faz a subtração, sobrou 75. O que eu faço? 75 é muito pequeno, não divide. Vou colocar um 0 e para compensar uma vírgula.
Tá certo? Então 750 dividido por 500, 1. 750 menos 500 sobrou quanto? 250. É menor. O que eu faço? 0. Coloco outra vírgula aqui? Não, não pode, não existe isso. Você mantém o número do jeito que está. Você só vai colocar um outro zero aqui se por acaso você tiver que acrescentar 2 zeros de uma vez. Não foi o caso, a gente colocou um zerinho só. Tá certo? Então atenta para isso. Eu posso colocar um zero aqui em determinados casos, quando você coloca 2 zeros aqui de uma vez. Tá certo? Então olha lá. Olha só para o 25 e olha para o 5. 25 dividido por 5 dá quanto? 5. 5 vezes 500 dá 2.500. Ó, resto 0. Cheguei no resto 0 finalmente. Então que número é esse? 4,15. Tá certo? Todos eles são assim? Todos eles são assim. Beleza? Vou pegar um diferente aqui. Esse aqui a gente teve que multiplicar porque a gente olhou para o número da esquerda, né? Porque era o único número com a parte decimal, né? Deixa eu ver um caso. Aqui, essa letra F é interessante, ó. Por que eu falei que a F é interessante? Porque tá assim, ó, 0,002 dividido por 0,005. Isso aqui é interessante você fazer também, às vezes, em forma de fração, ó. Lembrando que toda fração é uma divisão, tá? Tá certo? 3 casas para a esquerda, para a direita, 3 casas para a direita, então multiplica por 1000 em cima e embaixo, vai ficar assim, ó. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Não são 3 casas? Olha para a esquerda. Então, para deixar esse cara inteiro, eu tenho que multiplicar por 1000. Para balancear, a direita tem que ser por 1000 também. Por coincidência, ficaram 2 números inteiros. Tá certo? 2 dividido por 5 é muito pequeno. 0, coloca um zerinho aqui. 20 por 5, 4, resto 0. Ó, que maravilha. Muito mais fácil do que parece, né? Beleza? Vou pegar a letra E para fazer. Ó, letra E. Tem 99,75 dividido por 1,5. Pô, professor, nesse caso eu tenho decimal dos dois lados. O que eu faço? Você vai contar quantos eu tenho nos dois. Na esquerda eu tenho 2. Na direita eu tenho 1. Se eu pego, vamos parar para pensar, e multiplico só por 10, eu ando uma casa para a direita. Continuo com vírgula, com decimal. Multiplico uma casa para a direita. Esse cara ficou inteiro. Só que eu quero deixar inteiro dos dois lados. Eu tenho que multiplicar sempre pelo que tem mais casas decimais. No caso é o da esquerda, pode ser da direita também. Tá? Então tá aqui, ó. Obrigatoriamente tem que ser a mesma coisa para os dois. Então vai ser 9.975 dividido por 150. Infelizmente você tem que botar mais um zero aqui, porque são 2 casas. Tá certo? Se fossem 3 casas aqui e 2 aqui, ia ter que ser por 1000. Tá? Você sempre olha o cara que tem mais casas decimais. Tá certo? E 9.975 dividido por 15, vou ter que pegar 3 casas. Tá? Porque 997 é o único número que é maior do que 150, né? Aqui dá por 6, porque 6 vezes 15 dá 90, e 6 vezes 150 vai ser 900. 2 dá 300, vezes, é isso aí, 900. Vai sobrar quanto aqui, ó? 97. 97 é pequeno, né? Tem que botar mais um aqui, ó. 900 e de novo, né? 6 aqui de novo. Vai sobrar 75. É menor. O que eu faço? Coloco um zero aqui e uma vírgula aqui. 750 dividido por 150. Você pode cortar um zero assim, ó, na tua... Não necessariamente aqui, né?
Até pode, mas tem que tomar cuidado para não confundir. Na sua mente aí você pode cancelar esses zeros aí, ó. É múltiplo de 5. Que são 5, né? 5 vezes 15, resto 0. Então dá 66,5. Beleza? É isso aí. Depois eu faço um vídeo só com o capítulo 24, porcentagem. Mas eu quero que vocês façam aí esses 3 capítulos aí, que são capítulos curtos, né? Não são tantos exercícios assim. Eu vim passando aí um por um com vocês, só para não deixar dúvida a respeito da parte teórica, tá bom? O vídeo já ficou bem longo aí, 1 hora só de teoria. Falou, pessoal? Então esse vídeo aí por hoje é só isso. Façam os exercícios. Próximo vídeo aí provavelmente a gente vai estar falando de porcentagem. Falou? Um grande abraço para vocês. Todos fiquem com Deus e fui!